Olá, pessoal, eu sou a Lady Daiane. Eu sou a Gabriela Borba Nós somos do podcast Desenrola. e hoje nós vamos falar sobre psicologia financeira, que é um assunto pouco abordado, mas a gente sabe que gera bastante demanda emocional. Sim, e aqui nós vamos falar sobre 4 comportamentos que levam a gastos excessivos e, consequentemente, a danos emocionais. O primeiro, que é o clássico regulação emocional por compras. Então, muitas das vezes a gente está passando por algumas situações emocionais, como a tristeza, a raiva e até mesmo a alegria, e a gente tende a regular a emoção por um gasto, né? Fazer o comportamento de compras. Quem nunca passou por essa experiência, né? De estar ali em um momento talvez mais triste, ir no shopping, fazer uma compra e se sentir melhor. O problema é que faz uma retroalimentação e a gente aprende a fazer uma regulação emocional através de compras e isso acaba se repetindo, né? E os gastos, claro, aumentando. Então, é muito importante quando você estiver experienciando uma emoção desconfortável, fazer uma ação oposta, né? No lugar de ir no shopping que você sabe que você vai gastar, ou entrar ali no site, ou entrar ali no Instagram, tolerar aquela emoção, saber que vai passar e fazer algo mais produtivo, como assistir uma série, tomar um café, fazer alguma coisa que vai ser mais produtivo e não vai te gerar consequências. Uhum. E outro comportamento que é muito mais comum do que a gente imagina, que é a nova era do digital, principalmente das redes sociais, que faz com que a gente queira consumir coisas com o intuito Sim. de mostrar, ou de repente por status, ou de repente até por uma possibilidade de ser aceito em algum grupo específico. Então aqui entra aquela questão, né? Eu preciso de uma roupa específica porque eu vou postar uma foto e eu preciso sair bonita naquela foto. Ou até o fato de não querer repetir roupas. Ah, não, já postei uma foto com aquela Sim. roupa. Ou aquele tênis. Então, a gente acaba caindo muito nessa armadilha das redes sociais. Muito pelo fato de querer mostrar um Sim, status. exato. Então, sempre quando você se sentir um pouco em dúvida ou com aquela ansiedade de querer consumir alguma coisa para mostrar, ou que você percebe que tem ali uma correlação com essa questão da nova era do digital, reflita. Isso realmente faz sentido? Perfeito. Eu realmente preciso disso? Para que eu quero? Será que é para eu realmente mostrar um status? Ou eu quero porque é realmente necessário? Exatamente, isso acontece bastante. O terceiro elemento são pessoas imediatistas, pessoas que estão sempre vivendo no presente e não conseguem planejar o futuro, né? Então, pessoas que não conseguem ver que o futuro chega e que o futuro, ele requer planejamento, que é bem diferente de você viver no futuro. É a questão de você fazer um planejamento para quando chegar nesse futuro, você estar confortável, né? Então, muitas das vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas para que eu vou guardar dinheiro? Eu nem sei se eu vou estar vivo daqui a alguns anos, né? O problema é que passa anos e você tá ali com aquela dificuldade financeira. Então, é muito importante você entender o que você quer construir, né? Quais são os seus objetivos para traçar um plano de ação e não adianta, é ter comportamentos, perpetuar esses comportamentos para quando chegar nesse futuro, você conseguir viver da maneira confortável. E o quarto comportamento vem muito em relação a coisas que a gente não tem o controle, que foge totalmente daquilo que é controlável, que é, por exemplo, imprevistos em relação à saúde. A gente não prevê que a gente vai ficar Sim. doente, ou que alguém próximo da família vai ficar doente e que um tratamento requer algum custo financeiro. Nossa, isso é muito importante. Então, você ter essa visão de que, poxa, a vida não é feita só de momentos imediatos, como você acabou de trazer, mas sim que é possível que surja algo que a gente não estava ali dentro do previsto. Então, é importante a gente começar a olhar desde agora. Eu até brinco que assim, né? Ter um plano de saúde ou ter, por exemplo, um seguro de vida serve para quê? Pra gente não usar. Mas Sim, serve. Por quê? sim. A gente precisa se precaver. A gente precisa olhar mais para o futuro e principalmente considerando esses imprevistos. Exato. Dando aqui um exemplo meu pessoal,
Eu tenho uma cachorra, vocês já sabem. E uma vez conversando com uma pessoa, eu falei de um plano de saúde que ela tem, e a pessoa ficou um pouco assustada. Nossa, mas você querendo humanizar, né, a sua cachorra. E não é sobre humanizar, é sobre eu me preparar financeiramente, porque eu tenho uma cachorra de porte grande, o gasto que se tem de manter uma cachorra de porte grande é gigante, né? Então, caso aconteça alguma coisa que eu não quero que aconteça, ali tá dentro do meu planejamento financeiro. Não vai ser algo que vai me tirar o sono, que vai me deixar preocupada, porque tem ali aonde eu ter uma estruturação, né? Levá-la e ter essa garantia de um suporte. Exatamente. E um gasto a mais, né? Não vou ter um gasto a mais, um gasto excessivo. Exatamente. Então, ou seja, você não tá gastando Sim, porque sim. é algo que tá na moda, ou que a sociedade tem colocado como algo necessário, mas é porque você já se antecipou, porque realmente os custos são muito altos. Assim, tanto como a gente, quando fica doente, a gente gasta muito com os animais também. Então, precisa ter esse tipo de planejamento. E muitas das vezes, quando a gente tem esses comportamentos de gasto, impulsividade, falta de controle, está muito associado, em algumas situações, a alguns transtornos psiquiátricos. Então, se você já tentou colocar algumas coisas em prática e não está funcionando, é muito importante você procurar ajuda de um profissional, porque ali pode ser sintoma de algum transtorno e precisa de um tratamento. E além disso, eu gosto sempre de ressaltar, quando eu falo sobre esse assunto, principalmente quando a gente destaca que 4 comportamentos, não é com o intuito de julgar, afinal de contas, ninguém entra no endividamento porque quer. É justamente porque a gente não aprendeu a falar sobre dinheiro. A gente não aprende sobre gestão financeira na nossa casa, na escola. De uns anos para cá, esse assunto tem ficado cada vez mais em alta, porque o mercado financeiro ele vem mudando e várias empresas agora têm ensinado mais sobre educação financeira. Mas ainda assim, a gente tem bastante dificuldade de reelaborar essas crenças. Do porquê que eu compro o que eu compro. E começar a dividir, né? O que é uma compra por emoção, o que é uma compra por necessidade. Então, o que isso quer dizer? Que essa desregulação financeira, ela vem muito mais por comportamento do que por inteligência. E aí é onde entra a psicologia. E é onde entra também o nosso papel como psicóloga. Exato. Porque ajudar a olhar para esses comportamentos. Sim, tem muitas pessoas, assim, que são bem inteligentes, que tiveram oportunidade de estudar nos melhores colégios e não conseguem ter uma estrutura financeira. E tem pessoas que não teve tanta, às vezes, oportunidade de estudo e consegue se organizar financeiramente. Então, é mais uma questão mesmo de comportamento, como você disse. Exatamente. Então, quando chega esse tipo de demanda pra gente, na clínica, a gente foca direto nesses comportamentos e a gente quer aproveitar aqui esse episódio para dar algumas dicas que a gente sabe na prática que funciona. Então, a primeira delas se você sabe que você tem esse fator impulsivo e essa dificuldade de controlar as suas compras, não tenha cartão de crédito. Ou, se você consegue até ter ali um pouco de equilíbrio, não tenha vários cartões de crédito. Porque hoje em dia, em qualquer loja que a gente entra, tem pessoas oferecendo o cartão da loja, por exemplo. E na maioria das vezes, a gente quer ali cair em tentação, acha que é uma vantagem ter um cartão, uma vantagem ter outro cartão, porque, eu vou ter desconto, parcelem mais vezes. Mas para refletir, realmente isso vai me ajudar? Exato. Porque na maioria das vezes as pessoas gastam em vários cartões e acabam perdendo o controle. E é até engraçado, né? Porque eu nunca gostei de ter vários cartões. Então, tenho um único cartão no banco. E aí, sempre quando eu vou em algumas lojas assim, específicas que acabam, por padrão, oferecendo cartão, eu até brinco com o vendedor. Eu falo assim, olha, eu opto por não ter vários cartões, inclusive o cartão aqui da loja, porque senão eu acho que eu tô rica e saio gastando em todos os cartões. Então, é isso. Você precisa ter a consciência. Poxa, realmente eu preciso de vários? Pra que eu quero vários? E tem um pouco do quem tem mais controle, fazer ali uma gestão dos gastos. Porque muitas das vezes o cartão de crédito tem aquela ideia que o dinheiro não tá saindo. Porque você vai comprando, às vezes fazendo até uma organização mental. E quando chega a fatura, você tem um susto. Nossa, tudo isso! Eu não gastei tudo isso. Então, é muito importante você anotar
cada coisa que você usa no cartão de crédito, porque se você tem um valor X, vamos supor, quero gastar todo mês, não sei, R$ 500 no cartão de crédito. Você tem que anotar cada compra para quando chegar nesse valor, não vou comprar mais nada, porque se eu comprar, já vai ir fora do meu orçamento financeiro. Tomar um pouquinho de cuidado no cartão de crédito também com isso. Um outro ponto que é muito importante é a questão de pesquisar. É muito importante você pesquisar. Se você quer comprar algo, fazer uma pesquisa antes, não comprar por impulso, porque essa questão de você pesquisar faz você avaliar se realmente você necessita daquele item e fazer essa pergunta. Caso eu não compre isso agora, vai fazer falta? Né? É algo que eu estou precisando muito. Se eu não levar, o que vai acontecer? Então, essa questão de você pesquisar faz com que você tenha mais tempo, você vai ganhar mais tempo e ali avaliar a necessidade daquela compra. Isso ajuda bastante. E se você tá percebendo que pra você é difícil não comprar na hora, refletir. Poxa, por que eu tô sentindo essa ansiedade? Sim. Porque muitas vezes gera mesmo bastante ansiedade. E essa segunda dica que você trouxe, Leide, me lembra muito o Juliano, porque ele é bem controlador, eu até brinco, né? Que ele controla até demais. É demais. Pras coisas dele. E aí, recentemente, ele queria trocar de celular. Quer dizer, faz um tempo já que ele queria trocar de celular. Não porque ele queria, mas porque era uma necessidade. Porque o dele já era muito antigo e não estava mais atendendo o que ele precisava. Sem brincadeira, ele ficou quase 1 ano pesquisando o celular. Nossa. E eu falava, compra logo esse celular, você precisa, é um recurso pro seu trabalho. E aí, né, tinha lá uma lista de justificativas do porquê que ele precisava daquele celular. Sim. Ele falou assim, não, eu vou esperar uma oportunidade. Então, aí, ao longo desse tempo, ele vinha pesquisando, até que ele viu uma oportunidade que realmente valia muito a pena. Porque além de desconto no valor total, ele conseguiu algumas premiações lá. Ou seja, valeu muito a pena ele ter esperado para comprar. Ou seja, ele não agiu por impulso, ele refletiu, ele ficou atento às oportunidades e realmente comprou quando ele percebeu que fazia sentido. Ele tem uma bela educação financeira. Exatamente. E aí eu pergunto, ele teve algum prejuízo por ter esperado? Não. Não teve. Nada mudou. Agora, claro, é melhor ele ter um celular novo, porque é mais rápido, tem mais espaço, enfim, tem uma série de vantagens. Mas ele não ter comprado antes não trouxe nenhum prejuízo para ele. Sim, Então, essa questão de avaliar antes, porque às vezes realmente você tá precisando de algo e tem uma urgência, mas na maioria das vezes nossas compras não são por urgência, e sim por satisfação imediata. Exatamente. E outra dica que é mega importante e valiosa é você pensar quais são as suas crenças sobre dinheiro. Porque como eu falei lá no começo, a gente não fala sobre dinheiro, existe muito tabu. A gente não fala para as pessoas quanto a gente ganha, a gente não fala para as pessoas quanto a gente gasta, a gente não fala se a gente tem dívida, a gente não fala se não tem dívida. Se sente a gente culpados, simplesmente não fala. A gente não fala. Então, refletir quais são as crenças que tem por trás disso, o que significa o dinheiro para você, é algo que pode te trazer muitas respostas sobre esses comportamentos. E é uma prática que eu sempre faço quando eu recebo demandas desse tipo, de entender, poxa, para que você acha que serve o dinheiro? Para que serve o dinheiro para você? É para pagar dívidas? É para sobreviver? É para realizar sonhos? Ou é para te ajudar a ter um futuro mais confortável? Sim, exato. O que faz sentido para você dentro desse contexto do dinheiro? E aí, ir trabalhando esses aspectos e ir trazendo para a pessoa uma interpretação diferente sobre como que pode ser levado em consideração esse ponto, isso também ajuda muito. E refletir se essas ações que você está tendo, esses comportamentos, se está te aproximando ou te afastando da vida que você quer viver, porque o futuro, ele chega. E interessante, hoje, vindo aqui gravar o episódio, eu peguei um Uber, o senhor, assim, ele me falou a idade, não vou lembrar, mas 60 e poucos anos, e ele me falou, eu trabalho final de semana, eu trabalho na semana, eu não tenho descanso, porque eu tenho muitas dívidas. Ou seja, né? Lá atrás, provavelmente, ele teve muitas ações que acabou afastando, e ele conversando comigo, né? Que às vezes ele não conseguia pagar uma previdência, porque ele se envolvia em muitas e muitas e muitas dívidas. Então, é muito importante você pensar qual a vida que você quer ter daqui 10 anos, quem você quer ser daqui 10 anos.
infelizmente ou felizmente, a gente precisa aprender a esperar. Porque quando a gente pensa, nossa, daqui 10 anos, mas é justamente as nossas ações, as nossas escolhas que vai nos aproximar dessa vida que a gente quer viver. Então, sempre se questionar, né? Isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero viver? E não é demérito nenhum a gente Sim. falar sobre isso. E a gente começar a tirar esse tabu que existe na Sim. sociedade, né? De que, poxa, uma pessoa que não faz uma boa gestão financeira, ela é inferior àquela que Sim. consegue guardar dinheiro. Não, não é isso. É um ato de maturidade a gente saber falar sobre esse assunto e também usar ao nosso favor. E, mais uma vez, é até curioso, né? Assim, as pessoas olharem e falarem assim, nossa, 2 psicólogas falando sobre gestão financeira. Aqui a nossa ideia não é, de fato, entrar em assuntos sobre taxa de juros, Não. liquidez, etc. Não, não é isso que a gente quer. A gente nem tem tanta Sim. expertise para isso. Mas aqui o objetivo é voltar pro comportamento. Sim. Porque essa frase que eu acho que faz muito sentido e eu quero repetir aqui para deixar bem enfático é que gestão financeira não é sobre inteligência, não é sobre a pessoa ter ou não recursos cognitivos para conseguir guardar dinheiro ou para conseguir ter uma vida financeiramente estável, mas sobre comportamento. Então, Exato. ajustar esses comportamentos é a questão. Isso, e procurar ajuda. Eu mesma, eu tenho dificuldade um pouquinho de entender tantas coisas quando se envolve finanças, eu tenho uma ajuda. Eu tenho um pessoal que me ajuda nessa parte de investimento, nessa questão de guardar, de entender. Eu coloco ali os meus objetivos, o que eu quero pro meu futuro, e eu tenho uma ajuda porque eu entendo que às vezes as pessoas não querem nem começar porque eu passei por essa experiência. Nossa, não, eu não tenho tempo para entender isso, eu já estudo demais minha área, eu não tenho tempo, uma desconfiança às vezes excessiva. Entender que hoje tem profissionais capacitados para te ajudar. Você tem total razão. Eu mesmo não tenho como fugir, né? Em casa, o Juliano, meu marido, ele Sim. trabalha nessa área, então a gente constantemente fala sobre isso, da importância, inclusive, da gente colocar esse aspecto na educação da nossa filha. Porque, como a gente sabe que é algo que não é discutido no âmbito familiar, nem escolar, enfim, a sociedade como um todo, a gente precisa começar a ensinar as nossas crianças sobre valores financeiros. Então, seja ensinando o valor do dinheiro, que o dinheiro ele não vem por acaso e o dinheiro ele não vem fácil, a gente precisa trabalhar para isso, a gente precisa se esforçar para isso, e também ensinando na prática, então dando mesadas, ensinando a calcular, ensinando a refletir se realmente ela precisa comprar aquilo, em pequenos gestos, assim. Hoje a Cissa vai fazer 2 anos, ela já fala tudo e ela já começou a pedir coisas, inclusive. Então, quando a gente vai, assim, nos lugares que ela vê coisas de personagem, que ela gosta, ela já pede, já fica toda eufórica, ansiosa, querendo, e a gente já conversa com ela. Nossa. A gente fala, não, hoje não, e é algo que eu percebo que fez parte também da minha educação e que ainda acontece muito, que os pais, eles dão desculpas para as crianças. Falam assim, não, hoje a mãe não tem dinheiro, hoje o pai não tem dinheiro. Mas não é a escassez que ensina, é a consciência. Exato. Então, de explicar, não, hoje eu não vou comprar porque hoje não é dia de comprar. Ou porque você não precisa disso, você tem outros brinquedos em casa. Aprender a lidar com a frustração, principalmente na nossa geração. O meu sobrinho, quando ele vai passar o final de semana comigo, tem lá um joguinho, e que eu não sei como é que funciona o jogo, mas você dá lá R$ 20. Teve uma vez que ele pediu, eu dei, eu não entendo como é que funciona, só que não sei em quantos segundos ele perdeu esses R$ 20 e falou assim, tia, coloca mais pra mim conseguir lá a luta, tal. Então, esse comportamento que as crianças estão inseridas, estão aprendendo, na verdade, no contexto de hoje, talvez pode prejudicá-las muito lá no futuro, porque a gente vem de uma geração que muitas das vezes os nossos pais não conseguiu dar muita coisa pra gente, e aí a condição financeira melhora um pouco, e se tem a ideia que vai dar tudo agora pro filho, né? Pro filho não passar vontade, porque você passou vontade, e você quer dar tudo para o seu filho, né? Porque hoje em dia as crianças têm celular, tem tudo muito mais fácil, né? Eu nunca tive uma festa de aniversário, e aí hoje as crianças todo
Uma todo mega ano tem festa. mega festa, né? Então é muito importante a educação financeira para as crianças, né? Porque o que a gente vai viver lá no futuro também é reflexo do que elas estão vivendo agora. Exatamente, ou seja, vamos focar na educação financeira Sim. de quem ainda está disposto a aprender e principalmente das nossas crianças, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga mudar um pouquinho a visão com que a gente tem, né? E Sim. o restante das pessoas tem sobre essa parte financeira. E procurar ajuda psicológica, de profissionais também que entendam sobre o assunto. E hoje tem muito vídeo no YouTube, muita coisa, muito material também gratuito, que faça com que você tenha mais conhecimento sobre educação financeira. E a questão comportamental, procurar ajuda de um profissional da área da saúde, da psicologia. Para não deixar afetar, né? Porque muitas pessoas que passam por esse Isso. conjunto de situações sofrem muito. Muito E a gente mesmo. sabe disso na prática, né, Leide? Assim, Exatamente. muita ansiedade, muita preocupação, que gera insônia, que pode até gerar quadros depressivos também. Claro. Brigas no relacionamento. Então, manter esses comportamentos que trazem esses prejuízos não é interessante. Não é legal. Né? Então, no episódio de hoje, a gente quis deixar alguns insights sobre psicologia financeira, para que, se vocês estiverem passando por uma dificuldade, procurar ajuda e entender um pouquinho mais sobre o assunto. Então, até o próximo. Até o próximo.